que está diante dos nossos olhos nas Escrituras e olhar o porquê disso e o porquê daquilo. A salvação é para aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Levante a tua mão comigo e vamos fazer a oração pentecostal, a oração de abertura do culto, a oração que podemos falar com Deus com liberdade, podemos cantar, podemos falar línguas estranhas, podemos cantar e glorificar a Deus. A mão para cima, gente. Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado porque deixamos nossos lares. Alguns deixou seu trabalho e veio direto para a tua casa, Senhor, para participar de um culto de adoração e ação de graça. Queremos apresentar a Ti, Senhor, cada família, ó Deus, que pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em todas as partes do mundo. Ó Deus, que as Tuas mãos santa e poderosa toca sobre cada um de nós, Senhor, nos mostrando a necessidade de nos humilharmos no culto com temor e tremor, para que o Teu nome seja exaltado. Abençoa, Senhor, abençoa o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. Abençoa, Senhor, os órgãos musicais que irão cantar. Abençoe as orações que iremos fazer em favor, Senhor, das famílias, e opera milagres e maravilhas, pois aqui estamos, ó Deus, para glorificarmos o Teu nome que é poderoso. Dê-nos um culto abençoado, manifesta o Teu poder, que o Espírito esteja com cada um de nós, para falarmos uma mesma coisa e sentirmos uma mesma coisa, a alegria que é da salvação. É o que eu Te peço, Pai, e em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Podeis sentar. A música sacra, para alegrar os nossos corações. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com o primeiro louvor de número 193. Glória a Jesus. Minha alma
Glória a Deus. O hino de número 107. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sabei de não falhar quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo vem de batalha, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sempre vivo assim, purificação no sangue pagador, pela liberdade em Jesus sem fim, pela promessa de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Vive nas promessas de Jesus. Vivendo nas promessas de Jesus, nós estamos seguros e bem guardados, porque as promessas de Jesus é tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja. A igreja desfruta das promessas de Jesus. E é por isso que nós nos reunimos para juntos aproveitar da comida, da bebida e da paz que as promessas de Jesus nos faz. Vamos nos colocar em pé? A palavra de Deus no livro dos Salmos,
Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Salmo 54. Salmo 54. Eu estarei lendo e vocês vão observando na sua Bíblia. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Faze-me justiça do teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os meus ouvidos às palavras da minha boca. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm-me na minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício, louvores ao teu nome, Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido os meus acerca dos meus inimigos. Repetindo o verso de número 7, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca do meu inimigo. Glória a Jesus. Se Deus ouviu o nosso esforço, nos livrou das obras do inimigo, é porque Ele está conosco, nos abençoando e nos ajudando. Vamos orar em favor dos enfermos. Pastor, ele está aí? Está aí. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Quantos nessa noite precisam de oração? Lembra do teu amigo, do teu familiar, do teu parente que está enfermo, que está passando por situação difícil. Servimos a um Deus de providência e não a um Deus de circunstâncias. Para circunstâncias o Senhor tem providência nesta noite, amém? Continue orando pela saúde do nosso pastor Clementino, continue orando pela recuperação do teu neto, também pela a nossa irmã Vera da Abadeguá, e todos quantos mais nessa noite levantaram as vossas mãos, os lares que têm nos acompanhado. Vamos orar nesta noite, crendo que o Senhor continua operando milagres nesta geração que continua servindo a Ele, amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por este momento que o Senhor nos permite, ó Deus querido, estarmos reunidos com os nossos irmãos da nossa Regional 6, a apresentar ao Senhor, Pai amado, o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração e gratidão, Senhor, por mais um dia de trabalho, por mais um dia, Senhor, aleluia, em que o Senhor tem nos provido até este momento. Mas neste momento, ó Pai amado, a vida, Senhor, que estão acamadas, hospitalizadas, Deus querido, que não podem estar neste lugar, que a tua bênção, Senhor, se estenda sobre cada família, sobre cada lar representado, e a cura, Senhor, de toda a enfermidade, ó Pai amado, nesta noite, que o teu nome seja glorificado, que os teus milagres, Senhor, sejam testemunhados em meio, Senhor, à nossa geração, Pai, que nós possamos contemplar o mover, o agir do teu Espírito Santo, curando, Senhor, o teu povo e operando
operando milagres, Senhor, esta noite. A cada mão, Senhor, que se levantou, a cada família, ó Deus amado, venha trazer a cura, Senhor, de toda a enfermidade, Senhor, nos ossos, no sangue, na carne, nos nervos. Estenda, Senhor, as tuas mãos, Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nesta noite, Pai querido, nós clamamos, confiando e crendo, Senhor, no teu poder e no agir, Senhor, neste lugar. Recebe, Senhor, a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe. Paz do Senhor, meus amados. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Amém? Nós já louvamos ao Senhor com os hinos da harpa e vamos mais uma vez com a nossa orquestra aqui do Bom Sucesso, pastor Welland, né? O regente Leonardo Modesto. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, enquanto os irmãos ainda estão chegando, né? Estão um pouco atrasados ainda no caminho. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino com a nossa orquestra. Todos adorando ao Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém?
Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Os varões já se mobilizam também para adorarem ao Senhor. Deus abençoe a orquestra aqui do Bom Sucesso, o regente Leonardo, pastor Welland, todos os músicos. Sempre uma alegria receber vocês aqui, ainda mais numa sexta-feira e vindo de tão longe, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ouvir os varões adorando ao Senhor. As irmãs ainda vão cantar daqui a pouco, né? Me pediram para esperar um pouco, enquanto os varões vão adorar ao Senhor. Enquanto eles se mobilizam aqui, meus queridos, mês de julho agora, dia 21 de julho, teremos batismo aqui na Igreja Sede. Terceiro domingo do mês, 9 horas da manhã, né? Estaremos aqui reunidos com todo o campo, né? Batizando os novos convertidos. Venha participar, vai ser uma grande bênção. Os varões cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu me rendo
estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, todo mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Glória a Deus. Deus abençoe os varões da Regional 6. Os jovens e adolescentes podem se mobilizar aqui à frente também para adorarem ao Senhor. Depois dos jovens, as irmãs estarão adorando ao Senhor. Amém? Vamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Nós estamos aqui com esse único objetivo: adorar e bendizer ao nosso Deus nesta noite. Shaddai, Jireh.
Glória a Deus. Deus abençoe jovens, adolescentes da Regional 6. As irmãs já podem se mobilizar aqui para louvarem ao Senhor. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. No Senhor Jesus, receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, fazer eu dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. No Senhor Jesus, receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa
Deus. Glória a Jesus. Cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me ver cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o fogo poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu vou, me exalto, me abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, mostro eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, aleluia, glória a Deus grande nessa noite. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, mostro eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E eu quero te abençoar, quem vai compreender? Glória a Deus, abençoe as irmãs. Queridos, nós vamos recolher as ofertas. Agora eu quero chamar aqui a cantora Rebeca Heloísa. Enquanto ela se aproxima, eu quero apresentar a família dela, né, os seus pais, o presbítero Jaégero e a sua mãe Jaslaine.
onde estão ali o casal, e também acompanhados do irmão Oliveira e a sua esposa Renata, e a nossa irmã Zuleide, né? Então, os irmãos, os dois casais, e a cantora ali de Alagoas, União dos Palmares, né, sob a presidência do pastor José Orisvaldo, né? É uma alegria recebê-los, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a Rebeca Heloísa. Ela gravou recentemente, né, com a cantora Ilian Oliveira, e Deus tem a usado grandemente, né? Vamos adorar ao Senhor juntamente com ela. Amém, aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus e dizer que só Ele é grande. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é grande. O Senhor é digno de todo louvor. Aleluia, toda honra e toda glória. Oh, aleluia! Da minha cegueira, o homem que mora acima das estrelas, ele mora acima das estrelas. Jesus, o Rei da Glória, Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Dia tudo irá Jesus, oh meu Deus, Ele voltará. E assim, e basta, é só um dia. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este barrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete ao disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está aqui nesta noite e Ele está dizendo assim, ó: não haverá grande mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu pobre em mim, não mas nossa, não nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus, carei seu aleluia, glória a Deus. Reaviva a tua igreja.
igreja de novo, Senhor. Reaviva a tua igreja de novo, Senhor. Faz a chama arder este povo. Oh, o Senhor está aqui nesta noite. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder este povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder este povo, começando em meu, começando em meu, começando em meu coração, começando em meu, começando em meu, começando em meu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia, glória a Deus. Lá estava na cidade desprezada uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre um muro edificada na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espinhas invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, que Jesus matava o rei Rabios, respondeu, ei, e disse então Rabi: sei que os senhores lhe deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com o seu manhogue, os 2 restos amorreus que vocês aniquilaram. Pois quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor, e assim como o Senhor de misericórdia para comigo, também dela usarei para convosco e a casa de meu pai. Dê-me um sinal seguro que poupará a nossa vida. Livrem-nos da morte. Se faça conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte. Não morre ninguém da tua casa. O filho de escarlate será o sinal da tua janela, que Deus do céu e te livrou do mal. E Deus os ouviu e se aguardou. Na mesma hora esse acordo assinou. Deus diz: não vai morrer nem se ferir quem disse a Deus, porque Rabi se arriscou pelos seus. Eu vou descer comigo. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas a ave está com vida. Os muros, mas a ave está de pé. O mundo desprezou, mas seu bom rei a sua fé. Trabalhastes pra mim, eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escala
de amnésia. Se trabalhou pra mim, também trabalho pelos seus. Livro da casa, livro da vida, livro do filho, livro da filha, livro você, livro seu. Ninguém toca no que é meu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro na esquina. Quebra o arco, corta a lança, eu preservo tua vida. Enquanto você ora, enquanto desce com livramento, com escape, com resposta. Se der envio de escarlate na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Pode cair os muros, a parede, a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Da tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não me toca. O laço é de seco, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois sou teu escudo. Tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não me toca. O laço é de seco, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu serás atingido, pois sou teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai se ferir nenhum. Por amor a ti, livrarei cada. Oh, aleluia! Por amor a ti, o Senhor livrará cada um da tua casa, da tua família, porque o Senhor, aleluia, Ele te ama, Ele está te guardando, te protegendo. Aleluia, glória a Deus. Agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Adore ao Senhor, aplauda ao Senhor, Mas porque Ele é digno. 2 minutos. Eu queria pedir humildemente para quem puder me seguir no Instagram, no YouTube. O nome é Rebeca Heloise Oficial, amém? Aleluia. @Rebeca Heloise Oficial, né? Vamos ouvir falar muito nesse nome ainda, né? Que Deus abençoe a nossa jovenzinha, continue abençoando e dando graça. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Sandro Pirovano. Vamos ouvir agora Deus falar conosco pela pregação da palavra. Quantos querem ouvir a voz do Senhor agora pela pregação? Já falou conosco pelos louvores. Fique bem atento que Deus tem a falar ainda contigo nesta noite, pastor. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar adorando ao Senhor, de estar aqui nessa casa de oração, nossa igreja sede. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Clementino, que nesta noite nos deu a confiança de estar ministrando nessa tribuna. A toda a diretoria, o pastor Marcos Gouveia, que nos fez contato, pastor Américo, pastor Paulo, André, todos que aqui estão, pastor Vitor, que seja abençoado, Zetinho, em nome de Jesus, Deus te abençoe a todos. Rebeca é uma benção ouvir. Ela esteve lá no Silvia sábado e essa benção aí. Siga a irmã Rebeca, hein? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 4. Eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem. Versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus.
E assim nos recomendamos com a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas em Cristo. Boa esta palavra. Esse texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele é dividido em 3 seções básicas. A primeira seção do livro, desse capítulo 4, Paulo vai trazer a consciência da igreja de Corinto, que muitos estavam se perdendo um pouco no evangelho que estava sendo apregoado na época. Paulo vai dizer a partir do versículo 3, que aquele evangelho que não trazia luz para os homens, e aqueles que não conheciam de fato o evangelho de Cristo acabavam se perdendo, porque todo aquele que tem o Espírito reconhece a voz de Deus. Então a igreja estava ali passando por uma perseguição e muitos desfalecendo. E Paulo traz ao coração dos homens da época para que pudesse se atentar mais ao evangelho de Cristo. Porque a igreja de Corinto, todos nós sabemos que era uma igreja um pouco tanto traumática. Muitas das vezes Paulo precisou exortar a igreja para que a igreja cada vez mais seguisse o rumo que Jesus tinha pré-estabelecido. Mas havia dificuldades, então Paulo nesse capítulo sabia das provações da igreja de Corinto, mas também alerta, exorta nas deficiências da voz daqueles que ouviam, porque de fato hoje, muitas das vezes, na ânsia de queremos ouvir uma palavra que traga conforto aos nossos corações, muitas vezes na ânsia de querer que Deus responda, quando não é chegado o tempo de Deus, nós procuramos muitas vozes, e de repente o evangelho que não é genuíno e pleno, nós acreditamos, absorvemos aquilo para nós. De que maneira? Nem toda profecia proveniente de Deus, nem toda palavra, rema, vem do altar para a nossa vida. A palavra de Deus, quando testifica, vem do altar, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica em nós. E Paulo estava dizendo, olha, não ouça esse evangelho, que esse evangelho não traz conserto. Há coisas encobertas que precisam ser elucidadas. Então Paulo traz um alerta para a igreja. A primeira parte do livro é essa. E ele vai dizer, olha, eu não prego as minhas palavras, eu prego a Cristo e não a mim. Então, quando nós somos submissos à vontade de Deus, nós temos uma palavra que não provém de nós para ser ministrada. Se eu tentar ministrar uma palavra que vem de mim, a ninguém eu vou conseguir edificar, a ninguém eu vou alcançar. Se você pregou a palavra que não vem do trono de Deus, ninguém sai edificado. Então o apóstolo Paulo vai dizer que ele não pregava as palavras dele, mas sim as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo muitas vezes acabam confrontando as pessoas, porque verdadeiramente, às vezes nós queremos tomar uma direção e a palavra quer nos conduzir a outra direção. O apóstolo Paulo, quando um dia encontrou com Cristo, ele foi enfático dizer, lá no livro de Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ali ele aniquila a sua própria vontade para servir a vontade de Cristo. A primeira verdade nesse livro, nesse capítulo, é que quando você quer que as coisas vão bem, comece a deixar que Jesus cresça mais em nossa vida. Quando Jesus cresce, as coisas começam a ir melhor para nós. Às vezes nós queremos tomar uma decisão, mas permita que Deus tome as decisões certas a teu respeito. Às vezes o adversário coloca uma porta que não é o tempo ainda de adentrarmos por ela. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 7,
7 e 8, que Jesus tem a chave de Davi. Quando ele abre uma porta, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Quando chegar o tempo de você entrar pela porta que Deus tem aberto para você, não se preocupe, o tempo de cantar vai chegar na sua história. Permita que Deus trabalhe na sua vida, exaltado seja o Cordeiro de Deus para sempre. Então a igreja de Corinto era uma igreja rebelde. Capítulos anteriores ela acabou combatendo contra Paulo, trazendo tristeza no coração de Paulo, porque não queria aceitar a palavra da verdade. Então muitas das vezes é mais difícil. Me veio agora no coração, quando Davi errou grandemente, ele estava encoberto pelo pecado e não tinha dentro de si o reconhecimento do mesmo. Um dia Deus falou: Natan, você precisa encontrar meu servo Davi. Ele vai até Davi e vai contar para Davi a história que todos conhecemos. Fala: olha, Davi, tem um homem que tinha todas as ovelhas do pasto, todos os gados. De repente ele vai lá na casa daquele que só tem uma ovelhinha, pega aquela ovelha para si, e para piorar ele mata o dono daquela ovelha. O que faz com ele? O que Davi fez? Saca a espada e diz: olha, esse homem é digno de morte. Não foi? Natan falou: rapaz, esse homem é você. Naquele momento é que ele cai e reconhece que Deus havia, porque Deus nunca deixou o pecado de Davi encoberto, não. Deus teve o tempo de revelá-lo, mas ele não tinha essa ânsia. Então Corinto às vezes entrava por caminhos tortuosos e não queria ouvir a palavra da verdade, e quando a palavra confrontava, eles se iravam. Mas graças a Jesus, hoje nós temos a presença do Espírito Santo que nos ensina, que nos orienta. Quando Jesus subiu ao céu, no capítulo 14, 26 de João, ele vai dizer: olha, eu vou subir, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, no meio da minha igreja. Ela vai ensinar vocês, vai conduzir vocês em todas as coisas. Então atente para a palavra de Deus. Jesus só exorta quem Ele ama. Jesus só corrige a quem Ele ama. Lá na sua igreja, se um dia o pastor trazer uma palavra um pouco mais dura, não vai brigar com ele. Diga: Jesus, obrigado. Ah, não é comigo. Pega a sua parte e deixa Deus falar com a igreja, porque Ele ama a igreja e fala com ela cada dia. Então quando passa por essa primeira situação, vem a segunda situação do livro, que é onde ele vai começar a expressar aquilo que devemos seguir. Porque aqui ele fala muito nas provações da igreja que estava passando, e no que é que Paulo orientava a igreja a ser. Se nós queremos ter um renovo espiritual através de Cristo, temos que seguir a vontade dele. Hoje eu vim falar um pouco acerca de renovando nossos dias em Cristo, porque muitas das vezes nós queremos ser renovados em tantas coisas, mas Cristo precisa nos renovar a cada dia. Precisamos estar debaixo da misericórdia da palavra dele a cada dia. E na segunda parte desse capítulo 4, Paulo vai falar um pouco sobre isso. Somos atribulados, perseguidos, mas jamais a igreja vai ser derrotada, porque Deus está na frente de todas as coisas. Tudo está na plenitude de Deus. Deus não chamou uma igreja para matar no deserto, entenda isso. Deus chamou uma igreja que diz: vai ter peleja. É lógico que vai. Em Salmos 34, 19, o salmista vai dizer: olha, muitas são as aflições de um justo, mas de todo o Senhor vai te livrar. Pergunto para o pastor Clementino, 95 anos de história, quantas pelejas ele passou. Mas ele também tem muitas vitórias que ele contou no meio da caminhada. É assim que acontece. Paulo disse: olha, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo, as marcas de Jesus. Paulo viveu as suas experiências. Deus está dizendo para você: viva as suas experiências nessa noite, porque eu sou contigo nesta batalha. Enquanto eu pelejo por você, 1000 estão caindo ao teu lado, como foi louvado hoje, 10.000 à tua direita, mas você está aqui, adorando, glorificando e exaltando. Só quem está entendendo essa palavra, pegue em seu coração. Deus está te fortalecendo nesta noite. Algo grande ainda a ser realizado na tua vida. Segure essa palavra nessa noite.
Ô glória! Jesus não mudou. Ele sabe até onde você vai conseguir chegar. Mas Ele tem te sustentado. Ah, tem dias difíceis. É lógico que eu sei que tem dias difíceis. Tem gente que está aqui hoje pela misericórdia. Veio para cumprir um convite, um mandamento da igreja. Mas Deus se trouxe aqui para dizer: você não vai morrer nesse deserto. Não vai. Ô glória! Nessa noite, busque o renovo em Cristo. Se está doendo, Jesus é o nosso renovo, é o socorro bem presente no meio da sua angústia. Quando a alma está ferida, quando ninguém sabe de fato o que está acontecendo aqui dentro, Ele disse lá em Jeremias 17:10, Jeremias, eu sou o teu Deus, que prova o teu coração e sonda os teus pensamentos, Jeremias. Você pode achar que Jesus não conhece você na intimidade. Ele disse para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Jeremias, ainda antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já lhe chamava pelo nome, Jeremias. Enebeui, Kenebaiasaui. Você está aqui hoje e não está desapercebido, porque Deus te conhece, chama pelo teu nome. Os dias são difíceis, a igreja de Corinto estava desanimada, mas Jesus estava à frente da batalha. Tem um versículo que eu guardei aqui em Romanos 12:2. Paulo estava orientando a igreja a fugir das aparências do mundo, as falsas revelações. Ele diz assim: olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João Batista, quando estava lá no deserto pregando a palavra, João 3,30, ele disse assim: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Deus nunca vai deixar a igreja órfã nem sozinha, jamais. Algumas provações que nós temos passado, que nós temos entrado em portas erradas. Às vezes a pessoa se precipita, não espera o tempo de Deus, que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas, não é para algumas coisas, é para todas. Quando a gente bate na porta, sabe, Deus está dizendo no seu coração. Deus às vezes sente saudade daquela batida que você dava na porta, sabe? Quando nós estamos naquele primeiro amor, até para comprar um tênis, a gente pedia: Senhor, será que esse é o correto? Esse término é o que eu preciso? Naquela época, para você arrumar uma namorada na igreja, não era? Orava. Hoje, de repente, alguém sorri para ela: de Deus, calma. Vigia, que nem todo sorriso resplandece a glória de Deus. Tome cuidado. Aí você casa, tudo errado. Aí o marido veio te abraçar, ele te dá uma surrinha em casa, você vai reclamar: pastor, ore por mim. Mas por que você não orou antes de se casar? É verdade? Não, vamos pular essa parte, que isso é doutrina, eu dou lá na igreja. Às vezes nós não ouvimos, não temos paciência para aguardar Deus falar. Mas Deus fala conosco, porque Ele nos ama. E Deus está falando no seu coração: descanse. Há coisas a serem feitas, mas acredite nesta palavra. Enquanto você está aqui adorando, Deus está visitando a tua família. Enquanto você está aqui adorando, Deus está visitando a tua casa, o teu casamento, os teus filhos. É assim que Deus faz. Nós adoramos e Deus trabalha, porque a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Exaltado seja Ele. Oh glória! Jamais teremos renovo em nada se nós não estivermos debaixo da fonte que é Cristo. Hoje você pode falar: vou renovar minhas energias. Você pode ir para a praia, ficar uns dias lá,
Você não vai renovar, você vai descansar. Porque renovação espiritual só Deus pode nos dar. É Ele que faz. Às vezes eu estou tão apertado de coração, porque todo mundo passa lutas e dificuldades, verdade ou não? Mas quando eu bato lá na porta de Jeová, aquela graça, aquela presença nos visita. Isso é a diferença da igreja. Por isso Jesus está dizendo, Paulo disse, olha, vocês não vão ficar órfãos, abre o teu coração e receba o que Deus tem preparado nesta noite. Deus está dizendo, eu sou a fonte renovadora da tua esperança. O adversário pode ter lançado seta contra você, mas a última palavra vem de Deus para a tua história. Pega essa palavra, essa alegria que está repousando sobre o coração da igreja nesta noite. Jesus é maior na nossa história, exaltado seja Ele. E quando Paulo adverte sobre isso, eu vejo a terceira parte do livro, desta epístola bíblica, vai chegar nos versículos que eu vou entrar no encerramento da palavra. Por isso não desfalecemos. Se o nosso homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova de dia em dia, de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais e passageiras, mas as que não se vê são eternas. Sabe, Paulo aqui faz uma analogia do homem. Hoje eu estou indo por 60 anos. Eu também tive um ano, 10, 20, 30, é verdade ou não é? Quando eu era novo, o corpo podia pegar uma enxada com mais facilidade. Vamos bater uma laje, os amigos já chamavam assim, pode ver. Quando tem um amigo seu que vai chamar alguém para pegar uma laje, ele não vai chamar os mais idosos. Porque vai chegar só na hora do churrasco, verdade ou não? Os idosos hoje só chegam onde é o churrasco, onde é o aço e vira a carne. Ele vai pegar uns rapazes, né? Mais forte, mais vigoroso. Porque os que vão ajudar, isso faz parte da nossa mocidade. Agora esse corpo, que com 20 anos não tinha nenhuma enfermidade, vai batendo 60, 70. Alô? Quem é você? Hipertensão arterial. Sangue de Jesus. Fala, não. Por 60 anos você não teve. Eu estou batendo na sua porta. Pode orar, irmão. A idade chega. As enfermidades batem. O corpo vai ressentindo o vigor. Interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios que ele via a briga da igreja, as dissensões, as lutas, as dificuldades. E ele disse, olha, as tribulações estão à porta. O teu corpo pode estar enfadado, mas o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E Ele nos renova de dia em dia. Eu posso ter 60 anos, mas o mesmo Espírito que habitava em mim quando eu tinha 20 é o mesmo de hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. Você pode até não fazer coisas que um jovem faz hoje, mas você pode adorar do mesmo jeito, você pode glorificar do mesmo jeito, você pode encher a tua alma de gozo do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que Ele deu esse dom em vasos de barro, que somos nós, para que nós não venhamos a querer se glorificar, mas aquele que habita em nós, Ele é honroso, a Ele a glória, a Ele a honra para sempre. Que coisa boa! Tem pessoas de idade na minha igreja, irmão, que ora mais que eu. E tem jovenzinho que só chega no final da oração. Mas aquele que está idoso, está ali na porta, Jesus, obrigado. Glória a Jesus, e estamos juntos. E o coração dele sempre sai cheio. Cheio.
Eu vim falar para você, não perca as esperanças, não deixe de buscar renovo espiritual na sua vida. Você é jovem, adolescente, idoso, porque Deus sabe das nossas provações. Mas quando eu busco renovo, Ele vai comigo. Ele vai comigo. E quando não está dando, Ele fala, ei, para um pouco. Essa peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós e vos calarei, diz Deus nesta noite para a tua alma. Às vezes tem lutas tentando parar você na caminhada. Só busque renovo. E fala, Jesus, vai na frente. E Ele vai cortando o laço, quebrando lança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você está de pé aqui hoje, no dia 28 de junho, para dizer, Jesus, obrigado. Mais uma noite eu estou na tua casa. E Deus está dizendo, eu quero renovar tuas forças nessa noite. Levanta o seu coração, a sua alma. Se puder por um minuto, levanta a sua mão e adore a Jesus. E receba esta palavra de renovo nesta noite. Oh, glória! Jesus não mudou. Não mudou. Não desfaleçamos. Não desfaleça. Requeui, remanai, andeforgue. Eu sei que tem dias maus aí batendo na porta de muita gente. Mas nessa noite, Jesus vai te esconder debaixo do esconderijo dele. Nós não podemos atentar para as coisas desta vida. Paulo disse, se eu esperar em Deus só nesse tempo, eu sou o mais dos miseráveis, dos pecadores. Eu não posso olhar para o momento, eu posso olhar para Jesus. Então nesta noite, Deus está dizendo assim, olha, por mais que as coisas não estejam dando tão certo, a minha promessa está de pé sobre a tua vida. Por mais que as coisas não estejam andando do jeito que você imaginava, não desfaleça. O corpo exterior pode estar doendo, sofrendo, mas o corpo, o espírito se renova a cada manhã. Bendito seja o nome dele para sempre. As lutas podem estar batendo na porta, mas eu estou dizendo aqui no céu, a minha promessa permanece inabalável sobre a tua história. O reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Por isso não pare. Não deixe a sua cruz para trás. Pode estar doendo, mas siga triunfante no caminho. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Clementino por essa rica oportunidade. É sempre um prazer estar com o senhor aqui, viu? É uma honra ter o senhor como meu pastor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Marcos e toda a igreja. E que nessa noite nós voltamos para casa dizendo, renova-me, Senhor. Renova-me. Sempre. Renove, Zequinha, sempre, viu? Que Deus te abençoe a todos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê que Deus tem coisas grandes comendo aqui nesta noite? Oh, aleluia. Se você não crê, eu creio. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor é grande e o Senhor é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Aleluia. Deus tem coisas grandes com menor. Deus escolheu Davi que era menor. O coração do menor é segundo o seu coração. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor. Que ora com a boca lá no pó. Deus
Deus sempre honra ao menor. Oh, aleluia! Deus tem sua forma total diferente de escolher, pois Ele enxerga o que ninguém pode ver. Não se engana com uma aparência, não só fica o que a influência, o seu olhar vai mais além. Deus enviou na casa de Jessé o profeta Samuel para escolher o futuro rei de Israel. E todos que foram apresentados foram todos rejeitados, pois ouviram de Deus não é. Ei! Ninguém come nem bebe enquanto o melhor não chegar. Tem lugar reservado na mesa pra eles sentar. Todo mundo calado, se olhando e pensando, dizendo será, será. Ninguém pode impedir embarcar o que Deus escolher. Se engana que pensa que pode frustrar os planos seus. Peraí, tá chegando o menor escolhido de lá veio o menino, seu nome é Davi. Deus disse ao profeta, este pode ungir. Lá veio o menino com cheiro de mato, daquele queimado passou de ovelhas no anonimato. Olha ele aí, o menor da casa, sendo coroado, sendo abençoado na frente dos seus. Olha ele aí, entrando pra história, pra mostrar a todos que a melhor escolha sempre é de Deus. E Deus tem coisas grandes com menor, Deus tem seus mistérios com menor. Ele enxerga diferente, confunde muita gente. Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra. É assim, ó, o menor não aparece, é Deus que aparece nele. O menor não se engrandece, é Deus que engrandece a ele. O menor não se oferece, é Deus que apresenta a ele. O menor é dependente no Deus que habita nele. O menor é perseguido, mas Deus que apresenta a ele. O menor é humilhado, mas Deus vai lhe exaltar. E quem mexe com o menor esquece que ele tem dono e vai se ver com ele. Deus tem coisas grandes com o menor, Deus tem seus mistérios com o menor. Ele enxerga diferente, confunde muita gente. Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com o menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Sabe aquele que ninguém dá nada e é sempre esquecido, mas ele não perde a comunhão com o Deusinho. Chegou o dia, a sua hora, o Senhor mandou te chamar. Deus tem coisas grandes com menor, Deus tem seus mistérios com menor. Ele enxerga diferente, confunde muita gente. Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. É o menor. Aleluia, glória a Deus. Agradeço mais uma vez a rica oportunidade em nome de Jesus. A Rebeca é uma bênção para a igreja. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus, agradecendo pelo dom especial que Deus está conseguindo
a essa jovem. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, a paz Senhor a toda a igreja, amém? Vamos fazer as apresentações hoje da Regional 6, com a sede na Parque das Nações. O pastor William não está presente, está trabalhando, mas vamos às apresentações. Parque Uirapuru, pastor Severino e toda a sua igreja, juntamente com a Polidura, pastor Damião, Cidade Satélite, pastor Marcos Dias, Jardim Arapongas, Adriano Amaral e Ottawa, pastor Carlos Santana. Estão todos aí, Deus abençoe. Bairro Bom Sucesso, pastor Elandi de Jesus Lemos, onde está ali toda a sua equipe. Com a Sub Vila Carmela 1, pastor Daniel José, amém? Deus abençoe. Vila Dinamarca, pastor Benedito Fernandes. Pastor Benedito Fernandes está ali juntamente com a igreja. Deus abençoe, pastor. Jardim Maria Dirce, pastor Marcelo Gomes. Onde está pastor Marcelo Gomes? Aí, sua igreja. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor Marcelo. Jardim Cumbica 2, pastor Jair Rodrigues e a sua caravana. Graças a Deus, Deus abençoe aqui e lá. Agora as demais igrejas que vieram com menor número, mas vieram com os pastores, líderes e obreiros. Parque das Nações, conforme falou, o pastor William está trabalhando, mas onde estão os demais irmãos e obreiros? Estão ali, para cá, colar, isso. Deus abençoe. Jardim Albertina, pastor José Gilson, está ali, a jovenzinha. Glória a Jesus, Deus abençoe. Bairro Ponte Alta, pastor Francisco Rodrigues. Onde está o pastor Francisco? Glória a Deus, Deus abençoe. Jardim Cumbica 1, pastor Lorival Ribeiro. Glória a Deus, Deus abençoe. E por final, pastor Parque Alvorada, pastor Genildo Fernandes. Onde está o Parque Alvorada? Estão ali, para cá. Deus abençoe. Muito obrigado. Todos cooperaram nesta noite. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos da Regional 6. Não se esqueça agora de passar na cantina. Você estará ajudando a assistência social. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Pastor Paulo Roberto, por favor, venha fazer esta oração. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A irmã do Albertina, depois me procurar, por favor, para pegar uma credencial. Bem, louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite de bênçãos, por todas as igrejas, ó Deus, que não mediram esforços para estarem aqui, para louvar o teu nome, ó Deus, pelos hinos, pela mensagem, ó Deus, ouvida, que o Senhor nos dê um retorno na tua paz, um final de semana abençoado. É a nossa oração em o nome de Jesus. Levante a tua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus.